Conforme a gente estuda sobre espiritualidade e suas várias vertentes, a gente sempre acaba se deparando com termos parecidos, que muitas vezes podem significar a mesma coisa, e outras vezes podem não ter nenhuma relação entre si. Ou mesmo um termo específico pode ter diversos significados parecidos, dependendo da egrégora, ou seja, dependendo da crença, da religião, da filosofia. Isso é o que acontece frequentemente com os termos mentor espiritual, guia espiritual, anjo da guarda e sagrado anjo guardião. Assista ao vídeo para saber a diferença entre esses termos. É comum, nos meios esotéricos em geral, a gente se deparar com termos e conceitos que são parecidos e que nos confundem bastante, como guias espirituais, anjos da guarda, mentores, sagrado anjo guardião, mestres. Para alguns é tudo a mesma coisa. São apenas nomes diferentes para uma coisa só. Para outros, alguns são a mesma coisa, outros são diferentes. Enfim, aqui a gente vai ver a diferença entre cada um deles e qual sua função. Mas antes, eu peço para que você deixe o like no vídeo. Clique em gostei, porque se eu não peço, vocês acabam esquecendo. E o like é importantíssimo para o canal. É o like que faz o vídeo e o canal como um todo ficarem de pé. É ele que faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Então, quando a gente pede like, não é à toa, não. É para que o YouTube nos dê relevância. E é algo que não custa nada para vocês, rapidinho, um simples clique. Então, ajuda aí. Bom, chega de enrolação e vamos direto para a diferenciação entre os termos. Mentores espirituais. Os mentores espirituais são espíritos mais evoluídos do que nós, que atuam no plano astral. Todos nós temos um ou mais mentores, que nos guiam nessa trajetória terrena. A função deles é basicamente nos auxiliar, nos guiar no caminho do bem, nos ajudar a evoluir espiritualmente. O mentor espiritual não necessariamente é um ser iluminado, de luz, Buda, Jesus, o Chico Xavier. Eles são apenas seres em evolução, como nós, cumprindo uma missão, uma tarefa. Eles só são mais avançados que nós pelo fato de estarem no plano espiritual. Eles já estão desencarnados, eles não têm necessidades, eles não estão presos ao ego, ao sistema, a nada. Eles já detêm conhecimentos que são exclusivos do plano espiritual, que a gente aqui ainda não sabe. Então é muito mais fácil para eles ter essa capacidade de auxiliar. Então, em resumo, o mentor auxilia, orienta, ele não resolve nossa vida. E muitas vezes, um mesmo mentor auxilia várias pessoas. Um erro muito comum é achar que existe um mentor para cada pessoa, o que não é o caso. Ou que nosso mentor fica do nosso lado o tempo inteiro, 24 horas por dia, como se ele não tivesse mais nada para fazer. O que também não é o caso. Mas também nós podemos ter mais de um mentor. E os mentores espirituais geralmente são rígidos. Como já dito, eles não resolvem a nossa vida, eles não passam a mão na nossa cabeça, não. Se a gente fizer alguma cagada, eles vão deixar rolar para a gente aprender, para a gente tirar alguma lição daquilo. Eles também geralmente visitam hospitais, ajudam os médicos encarnados aqui na Terra, para que eles não cometam erros no trabalho. Muitas vezes seguram a mão desses profissionais, enviam energia vital, limpando as impurezas do paciente. Não existe uma forma específica de se entrar em contato com nossos mentores. Existem várias técnicas que podem ser encontradas aí através de vídeos ou textos no Google, no YouTube. Mas práticas normais como a meditação, yoga, tai chi, entre outras que mantenham uma boa vibração, por si só já atrai eles.
Aí cabe a nós prestarmos atenção, né? E é muito mais fácil esse contato quando o objetivo do contato é em função do coletivo. O contato com os mentores se torna difícil quando é por razões egoístas ou materialistas. Muitas vezes as respostas que a gente quer podem vir de forma intuitiva. Às vezes elas vêm através de sinais, né, números repetidos, coisas fora do normal, como, por exemplo, um cachorro que late com frequência e por qualquer coisa, qualquer bobagem, e do nada fica quietinho. Isso é algo fora do comum. E esse é só um exemplo, né? Existem vários outros sinais nesse sentido que podem indicar que o seu mentor está próximo, te auxiliando, sugerindo a resposta que você quer. A não ser no caso de médiums, né? Aí é outros 500. Igual o Emmanuel, que sempre estava junto do Chico Xavier, conversava diretamente com ele. Guias espirituais. Esse termo é bastante utilizado no Espiritismo, mas principalmente na Umbanda. A diferença dos guias para os mentores é que os guias são espíritos que têm como principal objetivo proteger a nossa vida. É como se eles fizessem parte da nossa família no plano espiritual. Normalmente, eles de fato pertenceram à nossa família em vidas passadas e já desencarnaram. Muitas vezes eles voltam para a Terra para auxiliarem, tendo contato direto conosco, que estamos encarnados. Nós podemos conversar com esses espíritos de antepassados em centros espírita ou terreiros de Umbanda. Às vezes acontece até de eles incorporarem nas pessoas involuntariamente. Anjo da guarda. O anjo da guarda é um ser de luz que todos nós temos ao nosso lado. Eles são considerados espíritos protetores, que pertencem a uma alta escala no plano espiritual. Eles são como protetores que ficam nos planos superiores, nos protegendo e também nos auxiliando a seguir para o caminho da luz. Cada pessoa, diferente dos mentores, possui o seu próprio anjo da guarda, que é designado já quando nós nascemos. Por isso o contato com eles é muito fácil. Basta fazer uma oração e ter fé que eles poderão nos proteger e ajudar nos momentos de dificuldade. E por isso que também eles sempre estão mais próximos de crianças, porque além delas já serem mais puras, muitas também têm o hábito de rezar, coisa que infelizmente a gente vai perdendo conforme cresce. Então esses seres estão sempre próximos, protegendo. Como quando saem aquelas notícias de que uma família inteira morreu de forma trágica num acidente e apenas a criança saiu ilesa, sem nenhum arranhão. Né? E muitas pessoas sem fé acham que isso é simplesmente algo sem explicação. Mas para quem entende de espiritualidade sabe que são os anjos da guarda atuando ali. E apesar do nome, eles não são anjos no sentido literal, com asinhas e tudo mais. Esse nome e essa visão ficaram populares pelo domínio milenar da cultura judaico-cristã. Eles não necessariamente possuem essa forma, embora eles possam aparecer assim, se quiserem. Sagrado Anjo Guardião. Existe um termo que é Sagrado Anjo Guardião, que é um termo bastante popular nos meios esotéricos, ocultistas, na magia de Abramelin, na ordem Golden Dawn, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa ordem, sobre a relação dela com o mago Aleister Crowley e tudo mais, entre outros. Esse termo ele pode ser facilmente confundido com o anjo da guarda por conta da sua proximidade linguística. Anjo da guarda, anjo guardião, é bem parecido e confunde. Mas, diferente do anjo da guarda, o sagrado anjo guardião é uma essência divina que cada pessoa possui em um plano superior. Além do anjo da guarda, todos nós temos um ser de luz que está direcionando as nossas vidas. Esse é o sagrado anjo guardião. Muitas correntes esotéricas e ocultistas dizem que uma pessoa fica iluminada quando ela consegue o contato e fica em união com esse ser de luz.
E esse contato pode ser obtido através de rituais de magia cerimonial. Mestre. E por fim, existe um outro termo, além desses 4, que vive causando confusão nos estudiosos da espiritualidade, que é mestre. Mestre é apenas um termo, uma palavra, e não necessariamente essa palavra tem um significado espiritual. Mestre é um termo que pode ser usado para se referir ao guia, ao mentor, ou mesmo a uma pessoa encarnada com a qual a gente aprende. Eu posso ser considerado um mestre nesse sentido, por alguns, por transmitir conhecimentos através desse canal. Do mesmo modo como antes de eu criar esse canal, eu me orientava por outros canais aqui do YouTube, ou seja, outros mestres. Mestre é simplesmente alguém que ensina, um professor é um mestre. E seguindo essa lógica, o mentor e o guia espiritual podem sim ser chamados de mestres, afinal, eles ensinam, orientam. Então, mestre é apenas uma maneira de se referir a esses seres. Eles também podem ser chamados de amigos, aí vai de cada um. Eu estou explicando isso porque alguns criam uma aura totalmente mística em volta do termo mestre, mestre espiritual, que é como se isso fosse uma outra categoria, além das 4 que eu citei. Mas não, é apenas uma forma de referenciá-los. Então, acredito que agora ninguém tenha mais dúvida sobre os significados desses termos. E para que esses espíritos todos estejam sempre em contato conosco, é necessário, além do próprio estudo da espiritualidade, sempre mantermos os pensamentos positivos, sempre estarmos sintonizados com as boas vibrações. É muito mais difícil eles se comunicarem com a gente do que a gente com eles. Não porque eles não queiram, é claro, mas porque a gente tem que estar receptivo a isso. O telefone está sempre tocando, é a gente que não atende. Muita gente sequer acredita na existência deles, o que não os afasta por completo. Eles não são mesquinhos, iguais a nós encarnados, que geralmente nos afastamos das pessoas pelas crenças delas, religião, pela preferência política dos outros, principalmente, hoje em dia. Não, esses seres não são assim. Eles não querem saber de nada disso, no que a pessoa acredita ou quem ela segue. Eles apenas cumprem sua tarefa. Então, mesmo que uma pessoa não acredite na existência deles, se essa pessoa tiver uma boa vibração, eles sempre estarão ali. Mas, geralmente, eles se afastam de pessoas tóxicas, negativas e com a vibração ruim, mesmo que essas pessoas acreditem neles. É por isso que muitas pessoas religiosas, cristãs, têm facilidade no contato com os mentores e os guias espirituais. Porque mesmo sem acreditar neles, mesmo seguindo religiões que pregam que esses seres não existem, a simples oração e a vibração os atrai. Eles não querem saber se a pessoa acredita neles ou não, eles estão ali. Então é por isso que a gente deve buscar sempre manter a vibração alta, orar, meditar, cultivar bons pensamentos e fazer boas ações, porque isso atrai esses seres para a nossa vida. Bom, para finalizar, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, se não for inscrita ou inscrito, porque isso ajuda no nosso crescimento e faz com que os vídeos cheguem em cada vez mais pessoas, que assim como você, podem achá-lo útil e informativo. Até o próximo vídeo. Gratidão.